Olá pessoal, olha esse desenho. Estranho, não? Já esse outro. Nesse está bem estruturado, mas tem um objeto que não se encaixa. Parece que foi desenhado por uma outra pessoa, que não o artista. Agora esse, por incrível que pareça, essa pintura foi feita por um artista famoso da Renascença. O que todas essas imagens têm em comum? A resposta é erros de perspectiva. O que é perspectiva? Perspectiva na arte é a técnica de representar objetos tridimensionais numa superfície bidimensional, criando a ilusão de profundidade. Ou seja, temos uma superfície plana, um papel, uma tela, um mural. Não existe profundidade, apenas a altura e largura, obviamente. Então, para representar esse efeito de profundidade na superfície plana, é que bolaram a perspectiva, que são meios, técnicas que simulam o efeito de profundidade ou tridimensionalidade. Tipos de perspectiva. Sobreposição, quando objetos sobrepostos, os da frente encobrem os de trás. É basicamente isso. É a perspectiva mais, como eu posso dizer, intuitiva que existe, é mais elementar. A atmosférica, quando cores e contrastes se alteram com a distância. Por exemplo, na foto, você observa que as camadas vão perdendo a nitidez conforme a distância. Esse efeito ocorre na natureza por conta de pequenas gotas d'água, poeira, que ficam suspensas no ar, que nublam a nossa visão e causam essa aparência, né, de nebulosidade ou menos definição. Aqui esse efeito ele é representado numa arte monocromática. A cor você percebe que ela vai diluindo conforme a distância. Numa arte pontilhada como essa, quanto mais distante, menos pontinhos você vai ter no desenho. Agora a perspectiva linear, que é a que a gente vai abordar no vídeo, que é basicamente o uso de linhas de fuga que convergem para um ponto no horizonte. A perspectiva linear ela é imaginada da seguinte forma: uma linha no horizonte, um ponto e linhas que irradiam saindo desse ponto, como na imagem. Essa distorção na nossa realidade acontece porque a nossa visão ela é cônica, como se fosse um cone mesmo. Então, quando olhamos para qualquer ponto, esse cone ele inverte, ele espelha. E tudo que está paralelo à nossa visão, ela vai recuando para um ponto, que é exatamente esse ponto no centro da nossa visão, ponto no horizonte. Como era antes? As civilizações antigas elas se tratavam de forma bidimensional. Um exemplo emblemático disso é a arte egípcia, quando figuras hieráticas, sempre de perfil de lado, sem profundidade. Nessa época, a noção de espaço realista que temos hoje ainda não era a prioridade. A arte nesse período ele tinha apenas o caráter simbólico, iconográfico. Mas a revolução da perspectiva acontece quando o Filippo Brunelleschi, pintor e arquiteto renascentista,
ele experimenta, né, com linhas de fuga, criando as bases da perspectiva linear. Ele mostrou que se todas as linhas paralelas se encontrassem a um mesmo ponto no horizonte, essa ilusão de profundidade ela surgiria naturalmente. Aí outros artistas como Albert Dürer, o próprio Leonardo da Vinci, eles aperfeiçoaram essa técnica aplicando em retratos, arquitetura, paisagens. Antes disso, uma curiosidade, os artistas eles tentavam reproduzir a perspectiva, mas não saía bem devido à falta da curaça da técnica, né? da precisão que eles não tinham. Daí o exemplo que eu mostrei para você da mesa torta. Aquilo ali é o quadro da Última Ceia do pintor italiano Duccio di Boninsegna. O lance era que quando o desenhista ele ficava parado e enquadrava a cena do ambiente, o desenho ele saía legal, ele apenas copiava aquilo que ele estava olhando no enquadramento e saía um desenho convincente, né? Mas quando ele precisava criar uma imagem, aí ele sentia o problema, que ele não tinha a precisão exata de onde, ele sabia que as linhas elas distorciam, elas inclinavam para algum lugar, mas eles não sabiam exatamente onde era, né? Onde era esse ponto. Bom, então agora eu vou mostrar na tela cheia como localizar o ponto de perspectiva numa imagem. Vou dar dois exemplos e em seguida, para finalizar, eu vou dar um exercício para você criar um ambiente com um ponto de perspectiva, né, que é a porta de entrada para quem está aprendendo a perspectiva. Como encontrar o ponto de perspectiva em uma imagem? Primeiro, precisamos observar os traços que convergem para o fundo da cena. No caso dessa estrada, as faixas brancas do asfalto servem perfeitamente. Traço uma linha seguindo a faixa do lado direito. Depois outra seguindo a faixa do lado esquerdo. Exatamente onde essas linhas se encontram, temos o ponto de perspectiva da imagem. E por que isso é importante? Porque com esse ponto conseguimos inserir qualquer objeto na cena de forma realista. Veja só, vou colocar uma figura sobre a pista. Para isso, puxo duas linhas a partir do ponto de perspectiva. Elas funcionam como guias de profundidade. Em seguida, traço duas linhas horizontais, formando um retângulo em perspectiva. Agora, basta abrir a imagem no Photoshop. Usar transformação livre e depois inclinar. Alinho cada vértice da figura ao nosso retângulo. Pronto, a figura se encaixa na cena de forma convincente e natural. Temos aqui outro exemplo, a Última Ceia de Leonardo da Vinci. Assim como na imagem anterior, vou procurar o ponto de perspectiva. Puxo uma linha em um traço convergente. Outra em mais um traço.
e pronto, encontramos o ponto de fuga. Mas, opa, ele não está exatamente na linha do horizonte. Será que Leonardo da Vinci errou a técnica? Na verdade, ele posicionou esse ponto bem na cabeça de Cristo, um pouco mais alto do que seria o ideal. A explicação é de que foi intencional. Dizem que ele queria centralizar e elevar a figura de Cristo. Bom, descoberto o ponto, vamos brincar um pouco. Removi parte da decoração da parede e puxei linhas guia a partir do ponto de fuga. Com isso, tracei o espaço para inserir um objeto, nesse caso um quadro. No Photoshop, uso transformação livre e inclinar e ajusto cada vértice da imagem às nossas linhas em perspectiva. E voilá! Temos outra montagem convincente. Vamos começar desenhando a linha do horizonte. Ela não precisa estar exatamente no centro. Se ficar mais alta, veremos mais o chão da cena. Se ficar mais baixa, veremos mais o céu. Agora, marque o ponto de perspectiva. Desenhe um retângulo. Ele será a parede principal. Puxe linhas guias do ponto de perspectiva até os 4 cantos do retângulo. Essas linhas são apenas esboços. Se estiver no papel, faça traços leves para apagar depois. Repita o processo criando outro retângulo maior, alinhando as guias. Ligue os cantos dos 2 retângulos. Assim, formamos as paredes da sala. Esse retângulo maior também funciona como enquadramento da cena. Vamos desenhar a porta. Não precisa de detalhes. O foco é a perspectiva. Note que, por estar de frente no horizonte, a porta quase não sofre distorção. Apenas o batente lateral esquerdo. Agora, vamos desenhar uma janela na metade da parede esquerda. Mas antes, vou ensinar uma dica que você pode usar em qualquer desenho em perspectiva. É o método X. Funciona assim. Trace uma linha de um canto ao outro do retângulo e depois outra cruzando no sentido oposto. O ponto onde as 2 linhas se encontram é exatamente o centro. E o melhor, isso continua valendo mesmo em perspectiva. Guarda esse truque, porque sempre que precisar achar o meio de uma forma retangular, basta aplicar o método X. Voltando para nossa sala, vamos aplicar o método X para dividir a parede ao meio. Com isso, trace a linha vertical da altura da janela e puxe 2 guias até o ponto de perspectiva. Complete o retângulo da janela seguindo as guias. Apague as linhas de construção. Se estiver no Photoshop, dá para usar a ferramenta Polígono para criar linhas guia direto, sem precisar puxar toda hora do ponto de fuga.
A partir daí, é só adicionar detalhes. Desenhe um sofá, um rack com TV. Usei o método X no teto para posicionar o lustre. Acrescentei quadros e um tapete, tudo orientado pelas guias de perspectiva. E aí está, uma sala em perspectiva de um ponto.